cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo temos ela, Tata Finoto. Tudo bem, Tata? Ai, galera, eu acho que essa é a busca de recompensa mais rápida de todos os podcasts. É verdade. Prêmio. É verdade, Tata. Lembrando que a gente tá gravando aqui sem o episódio do Game Show ter ido ao ar, mas eu já vou falar aqui porque esse episódio aqui vai depois do Game Show, então as pessoas que estão ouvindo aqui já vão ter no feed o Game Show que a Tata foi a grande campeã da nossa gravação, né? Droga, eu dei um spoiler, desculpa. Vamos lá, e completando aqui hoje, temos dois estreantes aqui no Midcast. Eu vou começar apresentando por ele, que é um dos paulistas mais convictos aqui que eu conheço, cara que totalmente coerente nas suas falas, já me chamou para participar lá do podcast dele. Então, diretamente do Miopia Podcast, Leandro Oliveira. Leandro, por favor, apresente-se para os nossos 10 ouvintes. Olá, 10 ouvintes, muito feliz em estar aqui finalmente no Midcast. Achei que eles nunca iam me convidar, e é isso. Eu sou lá do Miopia e de outros podcasts que talvez eu fale no final, mas muito feliz de estar aqui. Maravilha, cara, seja bem-vindo. E completando a nossa bancada virtual aqui hoje de discussão, eu tenho a honra de receber aqui um cara que já foi parceiro do meu saudoso blog Erro 500. Eu tô falando dele, Ivo Neumann. Por favor, Ivo, apresente-se para os nossos 10 ouvintes. Salve, salve, queridos ouvintes do Midcast, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu me apresento como apresentador do Treta Talks, que é meu podcast aí. Então, você que já ouve o Midcast, se tiver de bobeira depois do episódio, procura lá, Treta Talks, e ouve mais um. Maravilha, maravilha. Então vamos hoje porque a pauta é extremamente importante. A gente vai falar de uma cidade que é amada e odiada por muita gente aqui no Brasil. Então vamos lá. Sabe aquela situação irritante ou babaca que alguma vez você já presenciou na sua cidade e se perguntou: mas por que as coisas por aqui são desse jeito? Pois bem, no episódio de hoje iremos elencar e debater diversas dessas situações que presenciamos na cidade de São Paulo. Na nossa primeira temporada fizemos um episódio sobre essa mesma perspectiva em relação à cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e hoje chegou a vez da selva de pedra brasileira. Espero que meus amigos paulistas curtam essa alcunha que eu dei aqui, que é uma alcunha bem famosa, acho que é melhor do que Terra da Garoa. Não existe mais Terra das Garoas. Não tem, ou não chove nunca, ou cai um dilúvio, né? Ainda mais depois das secas, não tem mais. Não dá pra chamar a Terra da Garoa quando ficou com seca. Exatamente. Então a gente hoje aqui vai debater se essa visualização diária e repetitiva dessas situações que a gente vai comentar por aqui influenciam na forma como o cidadão acaba agindo perante ali a cidade. Em alguns casos, será que a falta de educação é responsável pela produção de algumas dessas atitudes? Qual o limiar entre uma verdadeira atitude babaca e a percepção de quem acha que aquela atitude é babaca? Fica até meio filosófico isso, né? Então são algumas perguntas como essa que vamos tentar responder aqui hoje, ou não. Então a gente vai começar aqui. Eu queria dar a palavra ou para o Leandro ou para a Tata, que são originários ali de São Paulo, para que eles possam já começar a falar mal da cidade aqui, podem descarregar, contar todas as suas mágoas aqui nesse podcast, porque hoje é o dia aqui para falar mal de São Paulo, que é o umbigo do mundo, como todo mundo conhece, né? Na verdade, é o umbigo do Brasil, né? Como o paulista acha que São Paulo é perante a esse território nacional maravilhoso que é o Brasil. Gente, de onde vem todo esse ódio por São Paulo? Sério? Ele nos chamou pra uma cilada, mano. Ele quer uma arapuca pra gente ficar falando mal de São Paulo e ficar perpetuando ódio a essa terra maravilhosa. Não, mas São Paulo não é o umbigo do Brasil, né? Não é assim que vocês consideram? Eu achei que o Rio considerasse isso. Não, jamais, pô. Não, porque o do Rio é tipo, nossa, nós somos do Rio e tipo, tudo aqui é muito maravilhoso. Pelo contrário, recomendo você escutar o episódio Situações Babacas do Rio da nossa primeira temporada, que ali você vai ver a real cara do Rio de Janeiro. Uma das coisas que você mais ouve, morando em São Paulo, a gente reclamando de São Paulo. Exatamente. Mas é muito
morar aqui. Justamente porque a gente pode reclamar também. Mas... Pois é, eu morei, assim, no estado de São Paulo por 1 ano e meio, frequentava algumas vezes a capital, e realmente o que tem de gente falando mal de São Paulo, principalmente do metrô, sendo que, tipo, eu era do Rio, né, sou do Rio, e falava, pô, metrô no Rio é um lixo, é um tripão que vai e volta. Aqui vocês têm várias, sei lá, bifurcações, não sei como é que se fala, e vocês mesmo assim estão reclamando, e realmente... Mas é de perspectiva, né, também. É o quê? É um pouco de perspectiva. Você tem, você reclama quando você tem pouco. Você reclama quando você tem muito, mas você nunca vai achar que você tem o suficiente, principalmente quando você viaja para algum lugar que tem muito mais do que você e poderia ser melhor. Sim, igual quando você vai pra fora do país, você fica, oh meu Deus, aqui é tudo maravilhoso, onde eu moro é uma porcaria. Ou não, tem lugares que você viaja que você fala, nossa, metrô de São Paulo dá de 10-0 nisso daqui. Não, mas aí eu tô falando de lugares bons, né? Mas eu tô falando de lugares bons, o metrô de São Paulo dá de 10-0 no metrô de Roma, de metrô de Buenos Aires. É verdade, nossa, de Buenos Aires principalmente, né? Mas vamos lá, a gente não tá aqui pra falar bem de São Paulo hoje, a gente tá pra falar das situações que vocês consideram que são babacas em São Paulo. Eu acho babaca um bom termo. Vocês falaram do metrô aí, e acho que o que a Tata falou é muito verdade, de que a gente nunca tá contente com o que a gente tem. Especialmente se a gente lembra que, sei lá, cidades como Cidade do México começaram a construir o metrô na mesma época que São Paulo, e tem muito mais linhas, muito mais quilômetros construídos e em execução, a gente fala, caramba, mano, São Paulo é um lixo, aí começa a reclamar já. Não acredito, esse metrô não funciona, tem 3 linhas, 4 linhas, sei lá, e a linha 4 não fica pronto nunca, isso e aquilo. Então a gente sempre tem um fator de comparação. Quando a gente é pra se exaltar, fala, não, o metrô aqui funciona pra caramba, mano. É que nem a gente tava falando em off, né, antes até do Ivo chegar, de que falar mal de São Paulo é aquilo, né, tipo, a gente pode falar mal de São Paulo porque a gente mora, nasceu e cresce, cresceu e vive aqui até hoje. Mas aí o Vitor começou a instigar, não, hoje é o dia que a gente vai acabar com São Paulo, hoje é o dia que a gente vai falar que São Paulo é um lixo. Aí a gente falou, opa, peraí. Calma lá. Minha cidade. Minha cidade. Já me vesti com a bandeira aqui de São Paulo, já tava cantando aquela música da Uma Coisa Acontece no Meu Coração, né? Já falei, não, já bem, é assim não. Então é mais ou menos isso, né? A gente costuma reclamar porque a gente vive todo dia aqui. Aí vem uma pessoa de fora, eu gravei recentemente o Bora Marcar, que também é um podcast carioca, e foi exatamente sobre esse tema, sobre coisas que só tem em São Paulo. Foi parecida a pauta. E ela falou, o metrô de São Paulo é maravilhoso, mano. Como é que vocês reclamam disso? Não tem metrô no Rio direito. São 2 linhas e ainda tem aquele BRT que eles falaram que ia ser um metrô de superfície e é um ônibus o negócio. E como é que vocês reclamam de São Paulo? Não tem como. Lamentável, cara. Foi a Julie que falou isso? Lamentável. É a Julie. Lamentável. A Julie começou o podcast falando mal de São Paulo e terminou falando rolê e não rolé. Então. Pelo amor de Deus, que absurdo, que absurdo. Mas vocês estão muito chapa branca aqui. Vou chamar alguém pra me ajudar. Você quer uma reclamação? Vamos eu moro lá, em frente a uma linha do metrô que tá em construção desde que eu mudei há 15 anos e deveria ter uma estação literalmente em frente da minha casa, porque da minha janela eu vejo o pátio de manobra. Uhum. Não vai ter. Maravilha. Essa é uma coisa bastante babaca em São Paulo, as obras, né? Porque... Tô puta sassa. Mas... mas fazer o quê? Vai ser assim. Mas, ô Ivo, me ajuda nessa, Ivo. Esse pessoal tá muito leve aqui. Você como um forasteiro que ficou muito tempo aí morando em São Paulo, como é que você enxerga algumas das situações babacas aí da cidade? Vamos começar a elencar aqui pra ver se... Você tá desesperado que os caras são muito bairristas, né? Nunca. Bom, eu chamo São Paulo carinhosamente de Pauliceia desvairada, melhor do que Selva de Pedra ou Terra da Garoa. Ou 50 Tons de Cinza, né? Também gosto. Mas a verdade, vocês estão me ouvindo, gente? Ficou um silêncio. Uhum. Sim. A gente tá ouvindo. Os caras te explicaram, né? Eu comecei a imaginar a Pauliceia desvairada aqui. Caramba, 50 tons de caos também cabe em São Paulo. Caos, né? Caos demais. Selva de Pedra, então, mesmo. Eu fui pra São Paulo, assim como várias pessoas, né? Eu chamo de intercâmbio cultural financeiro, né? É o famoso êxodo. A gente vai atrás. A minha desculpa é a melhor de todas, né? Quando me perguntaram, eu explicava: o meu mercado de trabalho só existe em São Paulo, aqui no Brasil, basicamente.
que era a social media, né? No Rio de Janeiro já estava rolando, mas o mercado mesmo só é quente o suficiente para você disputá-lo, digamos, aí em São Paulo. Então, a gente vai atrás do ouro e paga o preço, que para mim, como carioca, criado no quintal do Rio de Janeiro aqui, que é o Espírito Santo, para mim foi uma emoção, né? Um intercâmbio realmente, conhecer, muito além do um beijinho só, né? Que tem um lance de cumprimentar com um beijo só. Aqui eu tô acostumado com 2, isso geralmente gera um conflito. Mas principalmente no ritmo, todo mundo fala isso, né? O clichê logo, o ritmo de vida do paulistano. E aquela coisa, né? Que o paulistano, ele vive em Bangladesh. É tanta gente que ele não gosta de gente tanto assim, né? Então, não é tipo, se você for dar bom dia pra todo mundo, meu irmão, você não vai fazer outra coisa da sua vida. Você vai ficar dando bom dia até chegar de noite, tá ligado? Então, por isso que não tem que dar bom dia, né? Esse lance de cobra aí do bom dia. Mas pra falar de coisas mais simples, eu posso dizer que o trânsito me chamava muita atenção de o paulista ser até meio disciplinado, né? Como é tanta gente, me difere do Rio de Janeiro, por exemplo, que as pessoas aí em São Paulo obedecem as regras. Então eu tive uma dificuldadezinha aí quando eu cheguei, tinha tanta regra que eu perdi a carteira do Detran aí por causa dos pontos. Negócio de rodízio. Você vê, eles multam farol vermelho à noite se você passar, multa excesso de velocidade de madrugada, não importa se você estiver na região de risco. Então, cara, eu fui acumulando multa atrás de multa, porque como carioca, meu negócio de madrugada era só sobreviver, né? Mas aí o Detran me achou. Caraca, Ivo, eu não sabia que você era carioca, eu jurava que você era do Espírito Santo, cara. Porque eu vim com 2 meses pra cá, então não conta, né? Eu nem falo. Tá, hein? Entendi. Minha família é toda do Rio, eu frequento o Rio desde que eu me entendo por gente. Então. Maravilha. Mas então, o Ivo tocou num ponto importante que tá aqui na nossa pauta aqui como um dos pontos de situações babacas de São Paulo, que inclusive vou caguetar aqui, usando uma gíria carioca, que foi o Leandro que citou essa aqui, que é que os paulistas eles estão sempre com pressa o dia inteiro. Ah, mas o dia inteiro, né? Isso, então. Aqui só funciona assim. Não, mas tem é dois que tá. estados dormindo e com pressa. Não, mas calma aí. Mas isso não gera uma insensibilidade. O paulista não é um povo insensível por conta dessa pressa do dia inteiro. Você não para pra ouvir as pessoas quando alguém tá pedindo ajuda. Aquele cara tocando ali no meio da rua, ninguém para pra trocar uma ideia com o cara, dar um trocado ali pra ele. Vamos lá, gente. Vocês têm que achar alguma coisa. Se encontrar um paulista na rua, a única certeza que você pode ter é que ele vai estar com pressa e que ele vai estar com uma mochila, velho. Essa é a parada. Nossa, fato. 2 fatos. Verdades absolutas. Eu ando com a minha bolsinha, mas eu fiz um trabalho de desapego pra ficar com uma bolsa pequenininha. Tá certo que eu geralmente tenho um carro e com algumas outras coisas nele. Tipo um guarda-chuva, mas... Uma muda de roupa de emergência. Muda de roupa. Ah, não, isso eu não tenho. Mas isso que vocês falaram, já que o Vitor me caguetou aqui, falou que eu que sugeri essa pauta, essa parte da pauta, eu acho que é real mesmo. Às vezes eu saio no sábado ou no domingo em que eu não estou a trabalho, não tô com hora pra chegar em certo lugar, mas aí eu chego no metrô, eu já começo, eu já vou pra esquerda, né, que é uma tradição de São Paulo, já subi pela escada rolante, subi pela esquerda, porque pela direita você tem que ficar parado ali. Isso eu tenho que elogiar em São Paulo. Funciona, Parabéns pra vocês por isso. É porque se não funcionar, se alguém ficar na esquerda parado, vai tomar um soco. E é por isso que funciona. Tá ligado? Enfim, e aí às vezes eu tô num exato, num sábado, num domingo, que teoricamente eu não tenho motivo pra estar com pressa. Então era um momento que você poderia de repente aproveitar a cidade, olhar mais a paisagem, apesar que os cariocas vão falar que não tem paisagem pra se olhar em São Paulo, existe tudo. E não. Aí chega no metrô e começa a correr desesperadamente, aí você fala, caramba, por que eu tô correndo? Eu não tenho horário, eu não tenho ninguém pra encontrar, tô indo, sei lá, numa livraria assim, comprar um livro, não tem pressa, e aí você começa a correr, tipo, a cidade te empurra, te impulsiona a estar correndo o tempo inteiro. Eu acho que isso acaba sendo muito maléfico, assim, no curto prazo eu não diria não, mas no médio e longo prazo, pra quem mora aqui, acaba sendo ruim, tipo, porque você acaba não prestando atenção nas pessoas, no que tá acontecendo ao seu redor. Todo mundo põe o seu fone, mexe no seu celular. Eu acredito que em outras cidades também tenha isso, mas em São Paulo eu acho que isso é algo quase universal. As pessoas não querem interagir com as outras de maneira alguma. A gente é a cidade mais populosa do país, e quanto menos contato com seres humanos a gente tiver, mais feliz o paulistano vai estar.
Perfeita análise, Leandro, muito bem. A Tata tá ficou até meio calada aí. Acho que ela eu tava analisando o meu comportamento, porque assim, parar pra, por exemplo, ver um show de rua ou uma apresentação, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô de férias. É exatamente o que o Leandro falou. Quando eu tô na minha cidade, quando eu tô aqui dentro de São Paulo, eu tô sempre com pressa. Mas quando eu tô viajando, eu tô em outro lugar, eu tô de férias, eu gosto de parar e, tipo, olhar uma apresentação de rua. Se eu tô viajando, às vezes eu gosto de ir pra algum lugar que tem alguma coisa assim, pra ficar sem fazer nada, sei lá. Mas quando eu tô andando, eu sinto como se eu estivesse perdendo o meu tempo, que eu poderia fazer alguma outra coisa se eu tô presa no trânsito. Eu comecei a ouvir mais podcast por causa do trânsito, inclusive. O meu caso aqui no Rio também, sem dúvida nenhuma. Eu escutava muito também em São Paulo, quando eu tava indo pro aeroporto, ou chegando, ou indo embora de São Paulo também, por conta das distâncias, né? É tudo muito longe, a cidade é muito enorme, então isso ajuda pra caramba também. Acho que até por isso que o podcast a cidade que mais consome podcast é São Paulo, né? Isso ajuda também, né? Tá, um comportamento bem babaca que existe em São Paulo é essa do carrocentrismo. De que o paulistano, o carro aqui é um símbolo de status. Você começa a trabalhar... Carro sem o quê? Desculpa? É um símbolo de status. Né? Você falou carrocentrismo. Carros, nossa, cara, eu entendi carro sem crisma. Eu falei, mas porra, o carro vai pra igreja agora? Carrocentrismo. Carrocentrismo. Então, é porque, sei lá, a pessoa luta o máximo que ela pode pra trabalhar e comprar um carro, nem que seja em 60 vezes, mas ela quer ter um carro, porque é um símbolo de status ainda, pelo menos aqui em São Paulo é. E mas aí a diferença do transporte público também, né? Sim, às vezes você demora 1h30 por um negócio que você demoraria meia hora de carro. Exatamente, esse é um bom ponto. Porém, tem gente que vai na padaria de carro, tá ligado? Ou então pessoas que tem um rodízio de carros. Aqui não sei se tem... Olha aí, ó. Tem rodízio de carros, que tipo, de acordo com o número do final da sua placa, tem um dia que você não pode rodar no centro expandido de São Paulo, que é uma maneira de diminuir o número de carros na cidade e tal, de repente fazer o trânsito fluir melhor. O que o paulistano médio faz pra fugir do rodízio? Ele compra outro carro, entendeu? Ele não pensa em outras formas de se locomover. Não, isso é babaca. É babaca, e tem muita gente que faz isso, muita gente com posses, né? Tipo, pessoa de classe média alta, assim, tem esse tipo de comportamento, eu acho escrotíssimo. Não é tão comum assim. Tipo, a pessoa ter 2 carros. O que é muito comum é você driblar os horários, assim. Você respeita o horário do rodízio, e aí você ou chega no trabalho antes das 7 horas da manhã, ou você chega depois das 10 horas da manhã, e aí você só sai depois das 8 horas da noite, ou você sai antes das 5, sabe? Não, até as 5 você tem que estar chegando no seu destino final. Não, mas o que acontece é que tem gente que tem carro, é óbvio, tem muita gente que precisa ter o carro, vai trabalhar de um lado pro outro, enfim, às vezes o ônibus não vai te suprir, mas é que paulistano médio tem total aversão a qualquer outro tipo de modal que não seja o carro. Tipo, ele tem o carro, ele acha que o carro é o dono da rua. Eu lembro que na época que começaram a instalar ciclovias em São Paulo, o que teve de reclamação de gente que, obviamente, andava de carro na cidade, foi cheio de reclamação, tipo, ninguém queria ciclovia, por mais que havia, sei lá, tivesse 4 faixas, ele ia diminuir, sei lá, 30 centímetros em uma faixa para instalar uma ciclovia, e era um auê, era uma briga, uma discussão, tipo, de que não tinha bicicleta para isso, não tinha uso, que não ia ter serventia na cidade, e você vai ver, o cara ainda tem 3, 4 faixas, e a bicicleta ia ter uma faixa ali espremida no cantinho, que ainda assim seria perigosa. Eu acho que esse tipo de comportamento que eu acho babaca, do cara achar que o carro é o centro do universo. Tipo, eu tenho o carro, então eu tenho que andar, eu tenho direito. E qualquer lei que seja contra ou restrinja o meu acesso, o meu tráfego de carro, é errada automaticamente, entendeu? Então, aproveitando que a gente está no tema trânsito, 2 pontos aqui, que é a questão do uso do celular enquanto está dirigindo, que eu via muita gente usando isso quando eu estava em São Paulo, e a fila dos motoboys, não sei se chama de motoboy, motoqueiro, sei lá, que, cara, é um negócio absurdo aí, tipo, aqui no Rio geralmente é uma fila só, né, em São Paulo é no canto, no meio, no outro Fizeram canto. faixa.
Fizeram uma faixa perto da faixa de pedestre agora, tem a faixa de pedestre, uma faixa grande pra motoboy, e aí depois os carros param no farol. E aí eles ainda ficam nos corredores. Mas isso, quando eu tô falando da fila, na verdade eu tô falando dos corredores, do corredor, né? Exatamente. Já perdi muito o retrovisor nessa brincadeira aí, viu? O motoboy, ele recolhe o retrovisor que não tá sendo utilizado, né? Você tá ligado? Então, às vezes ele recolhe com o pé. E nessa eu dancei. Mas olha só, eu queria só fazer um protesto que eu não tiro a razão do paulista que ser carrocentrista, não. Porque a cidade, ela já é toda feita para os carros. Ela não é agradável para você passear na cidade. Uhum. Então, assim, os melhores momentos que eu tive ao ar livre, na rua, né? Tirando, obviamente, na Augusta, né? Nos barzinhos. Os melhores momentos ao ar livre foram nas regiões mais afastadas, que é Butantã, foi quando eu trabalhei no Panambi, que aí você consegue andar na rua, tranquilo, às vezes até fumar um baseado e tal. E tem um parque, tem uma abertura para você ver, uma paisagem. Em São Paulo é tudo meio fechado, né? A famosa selva de pedra que a gente estava falando. Então não é um ambiente gostoso de você transitar. Geralmente você quer chegar mesmo, né? Você tá com pressa. Então ficar dentro do carro ouvindo podcast no ar-condicionado é maravilha. E tem lugares de São Paulo que quase não passa transporte público, sabe? O acesso é limitado. Então é exatamente o que o Ivo falou. É carrocêntrico? Mas existe um porquê disso. Porque tem lugares que... Primeiro que assim, São Paulo é tão grande que cabem cidades aqui dentro. E às vezes você mora literalmente na região oposta do seu trabalho. Você mora na zona leste, você trabalha na zona oeste. Você mora na zona norte, você trabalha na zona sul. Isso acontece em São Paulo. Essa é a regra mesmo. Isso são 3 horas de ônibus, 4 horas de ônibus às vezes, sabe? Isso é muito tempo. Mas eu quero saber o seguinte, então o celular, o pessoal usando o celular o tempo inteiro e a fila lá dos motoboys, vocês acham de boa? Não irrita vocês? Vocês não acham que isso é uma situação babaca de São Paulo? O que irrita mesmo é a Estação da Consolação ser na Paulista e a Estação da Paulista na Consolação. Exatamente. Mas pra quem não é de São Paulo deve irritar, que a gente já é daqui, né? Então a gente meio que viu, já é o comum. Mas pra quem vem de fora deve ser estranho mesmo. Eu tava até comentando com os amigos que, assim, São Paulo é meio que os Estados Unidos do Brasil, né? Porque acontece, nos Estados Unidos, como é que eles fazem, né? Eles medem a temperatura em Fahrenheit em vez de Celsius, como o resto do mundo inteiro faz. Eles usam aquela porcaria de milha ao invés de quilômetros, como o resto do mundo faz. Polegada, bom também. Inches. Placar. Isso. Placar de jogo, né? Geralmente o visitante fica do lado direito. Lá é o contrário. O visitante fica do lado esquerdo no placar. Me dá sempre uma confusão, tipo, quando eu tô vendo a NBA. Aí eu olho do lado esquerdo e acho que é o time da casa, não é o outro. Eles chamam de futebol o esporte que joga com a mão. Isso, joga com a mão e com a bola oval. Então, tipo assim, tenta ser diferente de tudo. E São Paulo é mais ou menos a mesma coisa, né? Porque... Lá vem. A introdução. Dá só um beijinho na hora de cumprimentar, quando o resto do país inteiro dá 2 ou mais. Chama sanduíche de lanche, chama, o clássico, né, biscoito de bolacha, chama meio-fio de guia, sinal de farol. Então, tipo assim, eu queria saber se vocês concordam com detalhe. isso. Isso é tudo detalhe. Não, detalhe, mas que assim, tá todo mundo seguindo uma linha, São Paulo gosta de seguir outra, assim, invertendo as coisas pra ficar diferentão. Isso não é uma situação babaca aí de São Paulo? É cultural, 2 beijos, 3 beijos, 1 beijo, dependendo de cada lugar que você vai no Brasil, é de um jeito. Então você acha eu acho que a questão é tudo regionalismo, só que o regionalismo de São Paulo ganha uma proporção nacional, né? Fica mais famoso. Por isso que a bolacha versus biscoito, né? Acho que pra cima é tudo biscoito, entendeu? Mas como tem esse debate aí, São Paulo tem um mapa, não peso. Tem? Tem o mapa da bolacha e do biscoito de quantos estados falam cada uma das coisas. Mas os estados que falam bolacha é porque tem uma imigração grande de paulista. Bandeirante foi longe. Né? Olha isso. Bom, então... Essa barra, ela tá sendo forçada nesse momento, viu? Exatamente. Quando o cara fala assim, Bandeirantes, que foi longe, entendeu? Então, peraí, você falou que a barra foi forçada, eu fui mais longe. A coisa que incomoda de verdade é o entregador do delivery não subir até a porta do seu apartamento. Boa! Isso pra mim me incomodaria se fosse eu fiquei com medo quando eu fui no Rio e ele subiu
Cara, se der mole, o cara sobe, senta no sofá e fica te esperando ainda, pô. No Rio os caras sobem? Eu não sabia disso, não. Sobe. Quero só avisar quando ele vai bater na minha porta e eu não pretender de pijama. Eu quero descer até a portaria pra pagar direitinho, ter alguma coisa entre nós dois. Ivo, muito obrigado, porque inclusive um amigo meu falou que tinha que comentar isso no episódio de hoje, quando eu falei que a pauta era essa, que ele ele fica puto com isso também, cara. Mas assim, no Rio tem lugar que não pode. Relação. É que a maioria dos medo também, né? Como a gaiolinha, né? A gaiolinha é ridícula, cara, né? É bem coisa babaca de São Paulo mesmo, né, cara? Fazer gaiolinha pro entregador. Câmara de descompressão. Exatamente. Você pede uma Parece pizza que tá comprando porque você dólar, não quer né, botar roupa, tá ligado? Você quer de cueca até a porta, só tá chovendo e tal, aí você tem que descer. Caramba, mano. Eu achei um pouco de white people problems, tá ligado? Eu não quero tomar chuva pra pegar a minha pizza. O motoboy pode. Isso. Bom, vamos lá. Cara, vocês estão demais hoje aqui, hein? Ó, vou puxar aqui 2 pontos aqui. Quero saber se vocês acham que é mito ou verdade. É que o paulista ele vai pro shopping arrumado, como se estivesse indo pra uma festa. Verdade. E se realmente existe a dificuldade de se marcar, de se encontrar com seus amigos quando você tá ali em São Paulo, de marcar um chopp, marcar um churrasco dentro de casa. Tem dificuldade, mas a gente usa isso também com o nosso favor. Vamos lá, caramba, Tata, você tá errada aqui na pauta assim, hoje, hein? Às vezes, é uma pessoa que você realmente quer marcar pra sair, porque você quer você quer se encontrar, matar a saudade das pessoas. Às vezes isso realmente atrapalha e realmente incomoda. Mas também pode ser usado pro bem. Do tipo, aquela pessoa, vamos marcar e não sei o que lá. Claro, vamos. Depois a gente se fala. Me liga se a pessoa não tem seu número. Às vezes acontece. E a história de ir pro shopping arrumado? Pode ser usada pro bem. A do shopping arrumado é totalmente verdade. Total. E nisso eu concordo com vocês, com o pessoal de fora que não é de São Paulo, de que é escroto isso mesmo. Porque a gente realmente se arruma, põe um tênis da hora, põe a calça nova, põe uma camisa boa, pintei o cabelo e tal. E vai pro shopping como se fosse o rolê, tipo Réveillon, tá ligado? Enquanto no Rio, em outros lugares, assim, geralmente mais quentes, o pessoal vai de chinelo pra qualquer lugar. E isso, pra mim, deveria ser um padrão universal de vestimenta, assim, o dress code. Exatamente. Por que o paulista não usa chinelo socialmente, cara? Não dá pra entender isso. É muita doideira. No Rio vocês podem trabalhar de bermuda? Vocês podem trabalhar de bermuda no Rio? Porque aqui em São Paulo não rola, mano. Calma aí, na minha empresa a empresa que eu trabalho é um banco e pode. Eu trabalho no banco e trabalho na agência. Nas duas podem. Então. Eu preciso mudar de emprego. Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu usava bermuda em São Paulo também. Fumava maconha no trabalho também. Caramba. Mas você trabalhava na biqueira, media, então. Né? Você também é de agência. Eu trabalhava na social media, meu amigo. Mas no banco que eu trabalho pode bermuda, camiseta de banda e camiseta do time. No Rio também, depende do lugar. Tem lugar que permite, tem lugar que não permite. Não é só porque aqui tem praia que é zoneado também não, Leandro. Mas tem as duas coisas. Mas você quer uma reclamação? Vamos lá, isso gerou. Uma coisa que gerou, que não é legal, foi a época dos rolezinhos, você lembra? Lembro, eu assistia pela TV. Então, o que aconteceu é que as pessoas ficavam com esse negócio de ir arrumado pro shopping, e aí chega uma galera de uma comunidade mais carente que não necessariamente tem o que tinha, assim... não era acostumada a ir para aquele ambiente. Quando eles iam para aquele ambiente, as pessoas em volta ficavam com medo. E isso é verdade, eu lembro disso. Mega de um conflito social, porque eram classes sociais diferentes que estavam se chocando num ambiente onde não necessariamente elas estavam acostumadas a se encontrar. E isso, o shopping às vezes representa um pouco isso, sabe? Total, shopping, né? Shopping do seu bairro, porque São Paulo tem um monte de shopping, tipo, tem um shopping, dependendo de onde ele tá, um tipo de pessoa frequenta ou outro. E aí tem os preconceitos de quando uma pessoa é diferente do que a sociedade está acostumada naquele lugar, tem os puta preconceitos que não deveriam existir. E aí a época dos rolezinhos foi basicamente isso. E a hipocrisia, rapidinho,
rapidinho. A hipocrisia é justamente que essa mesma elite aí, a classe média do shopping, ela não se revoltou com o gótico suave tomando casquinha do McDonald's. Ah, e não, também não. É uma tribo muito estranha e com comportamento muito desagradável. Mas e aí? É um rolezinho, né? Mas os góticos suaves vão dançar no meio do vão do Parque do Ibirapuera. Do vão, não, da marquise do Parque do Ibirapuera. Eles ficam fazendo coreografia. Mesma coisa que você ir na Liberdade e não esperar um monte de gente vestida de otaku, sendo otaku ou vestida de cosplay. Tô achando que a Tata já foi dessa tribo aí do gótico suave e ela tá fazendo uma defesa aqui. Eu não era suave. Eu era na época que gótico era gótico, ouvia Lacrimosa e... enfim. Olha aí, ó, tá passando pano, Leandro, Ellen. Eu tô falando que a parte do suave do emo eu não tinha. Não tinha. Entendi. Mas o ponto que a Tata levantou é muito importante, porque, pelo menos pra mim, demonstra um ponto bem babaca de certa parcela da população paulistana, geralmente a parte mais rica, de que o que era incômodo nos rolezinhos era a pessoa que era uma madame, um cara cheio de dinheiro, um boyzinho, como a gente costuma dizer aqui, ele ia pro shopping e ele não queria ver ninguém que fosse diferente do padrão social dele. E aí com os rolezinhos ele ia ser obrigado a ver. Ele ia ver a galera lá, tipo, trocando ideia, porque geralmente era isso que os meninos faziam. Se juntavam muito, tipo, meninos e meninas lá, adolescentes, 14, 15 anos, mais ou menos essa idade, iam pro shopping meio que se encontrar, trocar ideia, ficar, beijar as meninas e afins, tipo, normal, nada de, não tinha alvoroço nem nada desse tipo de coisa, mas pra galera que é diferenciada, né, que mora em Higienópolis, que frequenta Cidade Jardim, frequenta shoppings da elite, isso era, tipo, invasivo, tipo, como assim esse pessoal está no shopping que eu frequento, entendeu? Tipo, tudo bem eles existirem, mas desde que seja lá na periferia, que é onde eles pertencem, entendeu? É esse tipo de coisa que era exposta, né? Não precisava nem ser num shopping que ele era de elite. Por exemplo, o Jardim Sul, ele fica... o Jardim Sul é um shopping que fica no Morumbi. Só que o Morumbi, ele é um dos bairros que tem a maior disparidade social que existe, porque de um lado da avenida, às vezes nem precisa ser de um lado da avenida, ao lado de um prédio que é um por andar, e às vezes tem ali ponto, na frente de uma escola americana, que é um quarteirão inteiro, é uma das maiores favelas de São Paulo, que é a Paraisópolis. E todos eles estão no mesmo ambiente. E aí, o shopping que tinha pra frequentar era esse shopping. E aí teve um dia que teve rolezinho nesse shopping que o shopping inteiro foi fechado. Por quê? A desculpa dos lojistas é que eles estavam com medo das lojas serem assaltadas, porque eram os meninos da comunidade que foram lá fazer um rolezinho. Mesma coisa no Eldorado também, que é ali na Zona Oeste, né? Ah, é? Isso. São os famosos coxinhas, né? Foi o pessoal da elite ali reagindo, que até o Leandro sugeriu aqui um tópico que foi na questão da construção da linha 4 do metrô. Eu não tô muito por dentro desse assunto aí, que o pessoal tentou impedir, né, pra justamente não levar pessoas diferentes pra região. Não foi o né? monotrilho? Diferenciadas. Não foi o monotrilho? Isso? Diferenciadas. Acho que do monotrilho também teve, mas na linha 4 eu lembro que teve, porque a linha 4 ela sai da República, se não me engano agora, que é o centro, né, na parte central. Eu sei, é aquela linha que eu falei que tá construindo há 15 anos na frente da minha casa, é a amarela. Exatamente. É essa mesmo. E ela vai até a região do Morumbi, que é uma área meio nobre e meio periferia, porque tem esse contraste, né? Mas ao ele mesmo nem tempo passa pelo Morumbi! Mas tem São Paulo Morumbi agora, mas enfim, Pinheiros, essa longe do Morumbi, da região do Morumbi. Mas é o suficiente para ter pessoas que não queriam. O que aconteceu? Um pessoal morador de uma área relativamente nobre da cidade fez um abaixo-assinado, fez protestos para que o metrô não chegasse até próximo deles. O que é um contrassenso total, porque todo mundo que mora em São Paulo quer que o metrô chegue o mais próximo dele, porque aí ele vai conseguir chegar mais cedo em casa, vai se locomover com maior facilidade. Então essa galera fez um protesto e o argumento deles era de que, com o metrô saindo do centro e se ligando em outras linhas que vinham das outras zonas da cidade e chegando até eles, pessoas, abre aspas, diferenciadas frequentariam os mesmos bairros, o mesmo bairro que eles. Higienópolis teve uma coisa assim também. Isso, foi Caraca, eles usaram esse termo, pessoas diferenciadas? Sim. Isso. Eu falei Morumbi, mas desculpa, era Higienópolis, obrigado. E exatamente, pessoas diferenciadas. Eu lembro que tinha uma história assim no monotrilho também, porque a desculpa que eles estavam usando, até de certa forma você dava para entender um pouco o lado, porque eram duas estações do monotrilho, uma ia ser no meio do Morumbi,
e a outra ia ser no meio da Paraisópolis. E aí o medo dessas pessoas é que as pessoas usassem o transporte para facilitar assalto, porque já era uma região que tinha bastante assalto e que a desculpa delas aqui ia facilitar ainda mais. E obviamente ia ter desvalorização imobiliária por causa disso. E é o que acontece quando o metrô chega, né? A região que é mais valorizada desvaloriza e a região que é menos valorizada dá uma subida. Exato. E só que o medo deles é que tivesse mais assalto, porque aquela região, à noite, ela já é meio perigosa. Por exemplo, a Giovanni Gron, que é uma avenida meio perigosa por causa pelo que as pessoas dizem, pela comunidade da Paraisópolis. Mas também não dá pra generalizar. É uma região perigosa porque tem uma favela, ponto. Essa galera nem vai pegar o metrô, mano. Exato, é o bom e velho cidadão de bem, né? Exato. Agindo na sua melhor forma. Mas tem uma coisa que irrita. Cachorro no shopping. Isso, vai, Tata, destila o ódio aí, é isso que a gente tá esperando aqui, não. cachorro. Não, assim, eu gosto de cachorro, mas eu não entendo, primeiro, por que você precisa levar o seu cachorro no shopping, e segundo, por que você não vai catar a droga do cocô dele ou do xixi dele quando ele faz no meio da pilastra do shopping? Mas peraí, pessoal não recolhe? Não, geralmente recolhe, mas sempre que tem cachorro você acaba vendo, assim, é inevitável. De vez em quando você vê algum que não foi recolhido. É muito raro acontecer, mas o fato de ter um cachorro ali, eu não vejo muita necessidade, sabe? Olha aí, denúncia, hein? Tata não gosta de cachorros, é isso. Eu adoro Acione a Luísa Mel já. Cachorro, mas é que assim, por que no shopping, sabe? Vai levar ele pro parque. Porque o cachorro quer correr solto, ele não quer ficar tendo que respeitar as pessoas e... Mas assim, aproveitando que você tá falando de shopping, por que em São Paulo tudo é caro, hein, gente? E a galera tem orgulho de pagar caro nessas coisas, mesmo que não vale o que tá sendo cobrado. Isso é uma situação bastante babaca de São Paulo, né? Cara, quando eu voltei a morar aqui no Espírito Santo, eu ia pro bar. E aí eu pedi uma porção de qualquer coisa, depois uma outra porção de alguma outra coisa, e aí eu ainda tava com fome, pedi um cheeseburger, e tava bebendo desde que eu cheguei, aí eu pedi a conta, quando eu pedi a conta, cara, R$35. Aí eu falei assim, meu amigo, desculpa aí, mas sua calculadora tá com defeito, faz essa conta direita. Ele conferiu tudo de novo, R$35. Eu falei, pô, isso aqui dava R$305 lá em São Paulo. Você tá falando? É um negócio absurdo, cara. Você tem a variedade, né? Você tem até cozinha tailandesa, cozinha peruana, cozinha jamaicana. Eu experimentei todas. Só que é o preço da importação, né? Você paga uma viagem de avião até lá no negócio. Porque São Paulo é a cidade onde tudo é gourmet, tá ligado? Isso eu fico muito puto da vida, que qualquer misto quente custa R$20, tá ligado? Não faz o menor sentido. Você faz um misto quente, coloca orégano nele, ou coloca, sei lá, salpica qualquer coisa, hortelã assim, nele. Tomilho, já vira o triplo do preço. E aí tem muita gente que realmente tem orgulho, fala, não, fui em tal restaurante, ou fui em tal lanchonete, que seja hamburgueria, e paguei R$50 no hambúrguer, meu Deus do céu, não, mano. Por que a experiência. Então, os comerciantes, a área gastronômica de São Paulo é mestre em vender experiência, em falar que esse hambúrguer é feito com carne bovina de não sei da onde, que por isso ele custa R$50. Hambúrguer de formiga. Eu comi hambúrguer de formiga no Meats. Saúba, criada com capim verde, capim limão, né? Muito bom. Não lembro o preço, não, mas... milhões? Deve ter sido 305. Acontece muito. Metem um nome gourmet em qualquer coisa. Às vezes era tipo o... Nossa, brigadeiria. Brigadeiro é bom, mas os brigadeiros são caríssimos. É bom, é muito bom. Nossa, mas tem uma caro. Brigadeiria dentro do shopping JK. Aí na cidade de São Paulo, JK mas Iguatemi... Você vai ver o JK e você tá querendo ver preço? Pelo amor de Deus, vai, sai daqui. Mas pera aí, calma, Você tá turistando em São Paulo, onde é que você tem que turistar? Mas você não vai turistar no JK. JK, Cidade Jardim, você não vai pra turistar, você vai pra descobrir que você não é de uma classe social que consegue comprar uma Ferrari dentro do carro. Exatamente, mas assim, é o shopping referência da região, porque a gente não está falando se é pra nosso bico aqui de podcasters ou não. A questão não é essa. A questão é que tem uma brigadeiria lá dentro que ela é como se fosse uma farmácia
dos anos 30, cara. É um negócio bizarro. Tem vários potes assim de vidro, como se fosse de, sei lá, de fazer fórmulas e tal. Alquimista, exatamente. E a parada é, sei lá, R$10 um brigadeiro pequeno. É um absurdo, cara. Aproveitando uma coisa que é escrotíssima em São Paulo, é isso de qualquer... Se não tem um lugar que vende várias coisas. Você tem a hamburgueria, a brigadeiria, a pipoqueria. Tipo, tudo, qualquer produto vira uma franquia de coisas, mano. Que é muito mais caro do que você comprar pipoca, por exemplo, no tiozinho que tá aqui na frente, na rua, assim, passando, entendeu? Exato. Não faz o menor sentido. E em São Paulo, até no episódio do Miopia, eu comentei isso, tem a biscoiteria gourmet, provando mais uma vez que o correto é biscoito e não bolacha, né? Gente, só fazer esse adendo aqui. Tem um monte de coisa em São Paulo, mas é caro. É muito caro. Eu queria deixar um protesto aqui, só que uma coisa babaca realmente, é que eu descobri o que acontece no meu coração ali na Avenida São João, com a esquina. O cara, ele teve um piripaque depois que ele teve que pagar a conta do sujinho e não pôde pagar no cartão, porque não aceita cartão do sujinho. Não aceita, é verdade. O sujinho, pra quem não conhece, é uma hamburgueria bem tradicional de São Paulo que até hoje não aceita cartão de jeito nenhum. Cara, e eles se orgulham disso. Porque eles cobram como açougue, porque é o jeito deles meio que driblarem a conta, eles cobram como açougue. Pra mim é um chama-ladrão. Como se fosse um açougue. Pra mim é chama-ladrão, tem dinheiro vivo a rodo lá, mano. Exatamente. Não faz sentido. Mas ainda dentro dessa coisa gourmet, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Por que vocês colocam como padrão limão no caldo de cana? Ninguém coloca. E eu já vi caldo de cana com framboesa em São Paulo. Cara, isso é um crime. Eu queria entender, se vocês pudessem me falar um pouco mais sobre isso, que isso é uma coisa que me deixa bastante intrigado em relação a São Paulo. Eu desconsidero caldo de cana com limão e eu nunca vi framboesa, então eu não posso opinar. O meu caldo de cana é sem limão. Parabéns, Tata. Você é um padrão a ser... É porque você também tem uma boa influência aqui do Rio, então você tá... Meu namorado não toma caldo de cana. Bom, eu não tomo caldo de cana, mas nas feiras que eu vou comer pastel, que é aqui na ZL, todos o padrão não é ter limão, mano. O limão acho que até tem, mas eu acho que... Eles colocam as duas opções, né? Mas o padrão é sem. Eu sou liberal na economia, nos costumes e na gastronomia também. Então, eu acho que o purê no hot dog é uma delícia, o ketchup na pizza também, entendeu? Mistura o queijo com doce de leite, vai ser feliz. Eu não tenho preconceito com nada, não. Purê no cachorro quente não dá, não, cara. Mas não vamos nem entrar nesse mérito. Nossa, que liga tudo. Não dá, cara. É pra não cair a batata palha. Nossa, não. Para. Não vamos nem entrar no mérito, senão a gente vai ficar aqui até 2 horas da manhã discutindo. Não, a gente vai ter que lembrar que vocês colocam ovo de codorna no cachorro. Não é o padrão. Não é o padrão, não. Ovo de codorna não é o padrão, isso é uma injúria. São Paulo, purê é o padrão do cachorro quente, né? Sim, é o padrão. Todo cachorro quente tem purê, isso é verdade. Exatamente. Mais uma coisa que São Paulo tenta fazer diferente do restante do Brasil para parecer que é os Estados Unidos aqui dentro. Tá cada vez mais se confirmando. Eu me senti profundamente ofendido em ser comparado com os Estados Unidos do Brasil. Tem um paralelo sim, hein? Olha o Dória aí. Olha aí! Não, mas tem um presidente que é igual. Os dois presidentes são iguais, o Brasil inteiro tá na mesma situação, então. Isso é mesmo. Exatamente. Eu tô esperando alguém construir um muro na Venezuela, já que vai ter um muro no México. Olha, não dá ideia que tá arriscado o Bolsonaro. Você acha que a pessoa que já não tiver essa ideia? Você acha que olhando lá pra cima as pessoas já não tiveram essa ideia? Com certeza, eu vou fazer um paralelo aqui, Vitor, se me permite, que é o seguinte. Rola uma coisa, por exemplo, a gente fala que o americano, e o europeu também, ele é mais frio, né? Ele não gosta muito do contato, não é tão caloroso. E como carioca, posso dizer que de repente eu senti isso também, dos paulistas. Quando você conhece uma pessoa no rolê, ela logo cumprimenta, faz uma amizade, você tá ali tomando uma cerveja e tal, aí rola o famoso vamos marcar, né, de se conhecer. Pode até rolar de vocês se verem na festinha, não sei o quê, mas é mais difícil você ter uma relação mais intensa, a pessoa dá uma abertura, sabe, pra você, uma intimidade. Sim, eu fiz mais amizades mais profundas com o pessoal de fora de São Paulo que morava aí, enquanto eu morava aí também. Então era uma coisa que a gente sentia que o paulista mantinha um certo distanciamento, sabe, aquela coisa. Isso é verdade, eu também senti isso pelo tempo que eu passei em São Paulo, cara, pra mim isso é bem claro. Mas engraçado que quando vinham os paulistas pro Rio de Janeiro, porque tinha na empresa que eu
trabalhava tinha questão de trainee e tal, então a sede da empresa ainda era no Rio, depois foi pra São Paulo. Os trainees quando vinham pro Rio se soltavam, cara. Porra, amigão de todo mundo, ia pras festinhas, porra, curtia pra caramba o Rio de Janeiro, mas aí quando você encontrava... O paulistano quando sai do centro expandido, meu amigo, que ele vê um mato, que ele começa a sentir oxigênio no ar, rapaz, ele começa a rolar na grama, tirar roupa, levava meus amigos pra praia, pro campo, assim, os caras ficavam, meu Deus, a natureza existe, não é só um filme. Então, mas aí quando você encontrava essas mesmas pessoas lá em São Paulo, o comportamento era completamente diferente, cara. É impressionante o ar, isso. Tá no ar, né? O metal pesado que tem no ar. Vocês assistem o Tá No Ar da Globo? Assisto. Bom programa. E o Tony Calaquian lá, que o Adnei imita, é um bom exemplo de paulista? É um bom exemplo de paulista que faz abaixo-assinado contra o metrô. É esse tipo de paulista que ele tá retratando ali. E existe bastante. Paulista babaca, né? Nossa, total. É o cara elitista total, eleitor do Dória. Eleitor do Dória e do Bolsonaro. Tem vários tipos, né? Paulista. O ruim é que todo mundo acha que aquele ali é o paulista médio. Aquele é o padrão, né? É o padrão, que fala com aquele sotaque que não sei o quê. Vamos pra lá. O sotaque da Moca. Só tem na Moca e em Higienópolis só isso. Mas é o melhor padrão, vamos ser sinceros, né? Eu gosto pra caramba. Mas você falou em Dória, uma coisa que é bem babaca de São Paulo às vezes. É o Dória. Né? Eu acho que você tem uma certa implicância com Dória. E essa não foi uma culpa nossa. Pelo menos isso. A maioria dos votos dele foram do interior. Então, dessa vez a gente pelo menos. Mas e a capital, quando ele foi prefeito? E aí? Não, aí a gente errou uma vez, mas o segundo erro a gente não teve a maioria nele, entendeu? Entendi. Eu vou dizer que eu não errei nem da primeira vez, mas enfim. Então, o Dória foi eleito aqui como prefeito muito naquela de que ele se vendia como não político e tudo. E aí foi bem na época que estouraram vários escândalos de corrupção contra o PT e o atual prefeito era o Fernando Haddad, que é do PT. Então que meio que o Haddad acabou levando as pedradas pelo partido inteiro. E aí em São Paulo o Dória ganhou no primeiro turno, meio que se vendendo como o anti-PT e o anti-político, ou velha política, algo desse tipo. É porque também o Haddad fez o corredor de bicicletas e ele abaixou a velocidade da marginal. Então ele já tinha 2 strikes contra ele. Então aí chega um cara que ele tá no padrão de eu ando de carro e eu não ando de bicicleta, as pessoas vão pra ele. Isso é meio... Então vamos lá. Então agora eu vou fazer uma provocação aqui. Se o Dória foi eleito porque o prefeito anterior botou ciclofaixa, diminuiu a velocidade, e são pontos que vocês citaram aqui como sendo coisa babaca do paulista, então a gente pode dizer que o paulista médio é babaca, é isso? Porque se o Dória foi o que mais teve votos, 2 belos motivos foram esses, a gente pode chegar a essa conclusão aqui então, né? Tuxê. Não, calma. Calma, gente, foi só uma provocação aqui, tô brincando, gente. Eu queria ver a reação de vocês. Carro e eu continuo podendo te atropelar com ele. Olha aí. Isso é babaca suficiente pra você. Olha aí, Ivo, ainda bem que você fala que, grava toda a conversa, porque já posso processar a Tata caso alguma coisa aconteça comigo, cara. Mas eu acho que tem bastante fundo de verdade que você falou. Apesar de ser uma provocação, eu vou ter que fazer uma meia-culpa de que, em geral, o paulistano é muito conservador e muito, como eu falei no começo, carrocentrista, né? Tipo, o Fernando Haddad foi um prefeito que a grande marca, a grande bandeira do governo dele, da gestão dele, era diversificar os tipos de modais e meio que tornar a cidade um pouco menos isso, de carrocentrismo, diminuir o espaço para carro, diminuir a velocidade em marginais, em outras vias, abriu a Paulista para pedestres, ciclistas, isso aí pessoas é maneiro, cara, isso é legal. No domingo e em feriados, né? Isso continua, é bem legal. Essa é algo que ele fez, um projeto que ele implantou e continua valendo até hoje, que é um sucesso, mas que quando foi implementado na época, a galera, chiou muito, falou, mano, não vai dar certo, por que vocês estão fazendo isso?
como que eu vou ficar sem andar de carro pela Paulista no domingo? E vários questionamentos. Teve até um vídeo do Serra, que ele foi um dia o José Serra, né, ex-prefeito de São Paulo, foi num dia de chuva na Paulista para provar que não tinha ninguém andando de bicicleta no dia, não tinha ninguém usando a Paulista aberta. Eu falei, mano, tá chovendo, cara, tá louco? Lógico que não vai ter ninguém. E tal, mas hoje é um sucesso. Se falarem para tirar isso hoje, eu acho que aí tem protesto e tudo, dificilmente vai ser revertido. Mas eu acho que em geral o paulistano é muito conservador e muito, meu carro, meu status aqui, como assim você vai mexer com a velocidade? Tem que aumentar a velocidade. É mais ou menos esse tipo de comportamento que tem no paulista médio. E aí o Dória veio vendendo isso, né? Tipo, foi o pacote perfeito para eles. A gente volta naquele mesmo ponto do paulistano, é muito guiado pelo trânsito. Estou tentando fugir do trânsito a todo momento, o tempo inteiro. Eu quero, verdade, às vezes, me locomover na cidade, mas eu quero, ao mesmo tempo, fugir do trânsito. Então, são as linhas de pensamento que também são guiadas por isso. Eu tô sempre com pressa, porque eu tô sempre no trânsito, porque eu não consigo ter tempo pro resto da minha vida, e isso é uma bola de neve. Eu tenho certeza que a inteligência artificial do Waze aprendeu demais em São Paulo, cara, pra como melhorar o algoritmo ali. Mas em São Paulo, a faixa que você tá faz diferença, cara. Eu falava pro Waze dizer em qual faixa ficar, porque... É verdade, cara, é verdade. É uma característica 5 interessante. 5 minutos fazem diferença em São Paulo. Mas aproveitando que a gente estava falando do Dória, estava querendo puxar, que é a questão da política, que vocês falaram, erra uma vez, né, erra a segunda, mas e o Tiririca, e agora o Alexandre Frota? Como é que vocês explicam essa reação aí do paulista para botar figuras como essas lá no Congresso? Figuras tão exemplares e icônicas. Essa foi difícil. Só vergonha. Olha, no último cenário político eu não consigo explicar absolutamente nada. Do presidente a cada pessoa. Isso é verdade. Também. A gente elegeu pessoas trans também, então. É porque as bizarrices foram muito bizarras, né? Ator pornô. Ator pornô também. Maravilhoso. Exatamente. Bom, dando uma olhada aqui na pauta, acho que a gente já está cobrindo quase todos os tópicos aqui, muitos sendo defendidos fervorosamente por certas pessoas aqui que estão participando hoje, mas eu sou obrigado aqui como host, como um bom carioca, a continuar instigando vocês aqui a falarem algumas das situações babacas de São Paulo. Afinal, essa é a nossa série, né? A gente já fez do Rio ano passado, esse ano São Paulo, e sabe-se lá qual vai ser a cidade do ano que vem. Mas uma coisa que, aí eu vou direcionar até pro Ivo a pergunta, que ele deve ter reparado isso, que é a questão que, se eu não comentar aqui, um amigo meu vai me matar depois, que é a questão de dar bom dia ao entrar no elevador do prédio e não respeitar a fila do prédio comercial quando o pessoal tá chegando ali para subir o elevador, porque assim, pelo menos aqui no Rio, todos os prédios que eu já frequentei e tal, já trabalhei, o pessoal respeita ali a fila para entrar no elevador e tal. E em São Paulo, como tá todo mundo sempre correndo, tem aquela questão de não respeitar a fila. Eu vi isso diversas vezes. E o bom dia é um padrão de ninguém dar bom dia, seja no elevador do prédio comercial ou residencial. Pelo menos eu enfrentei isso várias vezes. Eu queria ver a opinião de vocês, principalmente do Ivo, que é um cara que veio de fora para São Paulo, se a minha visão tá equivocada, se essa não pode ser considerada uma situação babaca, se foi uma coisa pontual que eu vivi, como é que vocês conseguem enxergar isso? Eu tive uma experiência de realmente sentir falta do bom dia, morando no Butantã e frequentando algumas regiões ali. Depois, quando eu fui morar, aí quando eu vendi meus rins e fui morar ali na Bela Sintra, na Consolação, as pessoas não davam bom dia também, mas mais por aquilo que eu falei, né? Muita gente o tempo todo, então você nem perde tempo. Porque às vezes a pessoa não dava bom dia, mas puxava um assunto, perguntava, vamos ver um Netflix lá em casa e tal. Então, no centrão ali, perto da Augusta, da Paulista, até rola uma abertura social, interatividade, mas o bom dia não. O bom dia o pessoal não usa. Não sei por quê. Uma questão de respeitar a fila, você não Cara, trombou com isso, não? Eu acho que você deve ter tido uma experiência muito sui generis, assim, muito atípica, porque pra mim o paulista respeita todas as regras e o carioca não respeita nenhuma. Essa pra mim é a regra geral, digamos, né?
Então, Entendi. se tem uma fila, o paulista vai saber respeitá-la. Agora, o carioca não. Isso aí, pra Pois mim. é, em São Paulo eu tive muito essa percepção, mas a do elevador é que me instigava, porque eu vi várias vezes não respeitando, mas como você falou, tipo, no metrô, em vários outros lugares, o pessoal vai ali certinho mesmo, né? Mas é uma coisa que pode ser que tenha ocorrido só comigo. Agora eu quero ouvir a Tata e o Leandro, o que eles acham a respeito desse tópico. Não, eu acho que geralmente, tirando em algumas situações do trânsito que as pessoas tentam furar, Mas eu acho é que padrão, geralmente no Rio o padrão é furar fila, né? Então, mas geralmente as pessoas respeitam bastante. E furar a fila, assim, nossa, você tenta furar uma fila de banco, você é linchado pela fila inteira. Sim. Não, eu digo fila só do elevador, aquela galera que tá esperando o elevador chegar, que tem uma ordem mais ou menos natural, mas aí sempre vem aquela pessoa assim por fora, entra na frente de todo mundo. Isso aí Mas você é não- mais raro, sei É lá. raro, nem tem fila no elevador direito. Dependendo do ambiente no prédio que eu trabalho, não fazem fila no elevador. Mas as pessoas, assim, em outros Cara, ambientes, quando tem uma fila, as pessoas respeitam. Eu sei vi o que foi uma aconteceu, situação eu sei o que babaca que aconteceu. eu convivi, então. Não, Fala aí. Vitor, é porque em São Paulo as pessoas são tão organizadas que essas pessoas que passavam na frente aí, que você nem via, nossa, o cara passou na frente, já eram os prioritários, eles já eram os maior de 60, o cara que tem um... Ou às vezes eles Entendeu? chegaram Necessidade antes e especial. não formaram fila. Então, os caras são muito organizados, mais do que você nem entendeu a lógica ali. Entendi. Mas pode ter é sido tanta organização que eu nem entendi a lógica, não é Isso verdade? aí. Pode ser. Não, mas pode ter sido que... Nada com pessoas falando bom dia, assim. Tipo, eu costumo falar pros porteiros do prédio, ver no prédio onde eu moro. Você pode gostar de São Paulo, mas não precisa mentir também. Não, mas é um costume meu, assim. Mas, por exemplo, no elevador do trabalho, não é necessariamente sempre que eu falo. Às vezes, quando tem alguém que é da empresa, mas não necessariamente todo dia para todo mundo que trabalha naquele prédio. Só na empresa que eu tô tem 600 pessoas. São 2 andares do prédio, imagina todos os outros, ele tem mais de 20. Não é todo dia que eu vou ficar falando toda hora bom dia para todo mundo que entra no elevador, cabem 50 pessoas. Caramba, que antissocial, cara. Pô, fala sério, tipo, não dá. não tomei meu café ainda, sabe? E você, Leandro, dá bom dia no elevador? No elevador, às vezes não. sim, às vezes não. Às vezes não. Tem um caso que é interessante, que é de quando alguém segura o elevador pra você, porque aí você é obrigado a dar bom dia, a ser cordial com essa pessoa, entendeu? Aí meio que quebra o gelo porque ela segura o elevador pra você, fez uma, e fala, caramba, da hora, pessoa gente boa. Aí fala, bom dia, bom dia. Aí quando ele sai do elevador, tchau, bom trabalho. Mas de resto, meio que, eu não sei se é por ser escroto, eu acho que é mais por um misto de vergonha com... Tá muito cedo ainda, eu nem acordei direito, então eu preciso do meu café, que nem a Tata falou. E eu acho que juntar essas duas coisas é um ambiente meio estranho o elevador, porque são pouquíssimos segundos. Você não vai conseguir trocar uma ideia com alguém de verdade, não vai conseguir nem perguntar direito do clima. Então, entre começar uma conversa que não vai terminar e não começar, a gente prefere não começar. Acho que fica nisso. Eu costumo cumprimentar os porteiros do que eu passo. Isso, sim. Tipo, mas na aglomeração não necessariamente eu falo. Às vezes tem esse negócio de você não sabe como se comportar. Porque Exato, não tem um código. Paulistano não é muito sociável necessariamente, sabe? Às vezes a gente é meio, tipo, bicho que fica dentro de casa assistindo Netflix, às vezes. Mas, olha só, por outro lado, vou ser justo aqui também. Nos lugares que, né, aqui na roça, para falar em bom português, muitas vezes você chega numa rolê, você tá numa festa ou alguém chega e a pessoa, por opção, ela finge que não te vê. Tá transparente ali, entendeu? Já Sim. Em São Paulo, a pessoa chega numa festa, ela vai de uma a uma, tudo bem que é um beijo só pra economizar, mas ela vai em todo mundo, opa, boa noite, opa, como vai, não sei o quê, Isso é verdade. fala com todo mundo. Isso também pode ser então. considerado uma coisa babaca, né? Sacanagem. Pode. Tem um lado bom aqui. Mas aí entra na teoria que eu falei, de que no elevador você não vai ter tempo pra ter um diálogo de verdade. Então, pra que você começar, tipo, fazer só pela obrigação, é melhor não fazer. Na festa, que nem o Ivo acabou de falar, não. É um ambiente que você vai passar muito tempo com as pessoas, então convém você cumprimentar todo mundo quando você chega. Então fica aqui a denúncia. Leandro diz que dar bom dia é obrigação e não educação. Denúncia aqui. E no elevador você sempre pode encontrar aquele seu
vizinho chato que você não gostaria de estar no elevador junto com ele também, né? Tem sempre essa opção. Aquele seu vizinho que reclama que você tá gravando podcast à meia-noite e ele começa a interfonar falando que você tá falando alto. Às vezes acontece você encontrar no elevador de manhã e você não tá querendo muito olhar pra cara dele, não. Mas sobre a situação que o Vitor descreveu dele na fila, a tal experiência ruim que ele teve com a fila no elevador, eu acho que o pessoal de São Paulo é organizado com a fila e respeita muito isso. Mas talvez ele, por carioca que talvez tenha demorado meio segundo a mais pra entrar no elevador, que foi o suficiente pra galera falar, mano, esse cara tá embaçando na minha frente. Já entrou e já passou na frente dele. E aí ele ficou, caramba, o pessoal aqui é muito hostil. Cortou fila, como assim, no elevador? Aí ele ficou com essa impressão, mas talvez ele tenha levado meio segundo a mais, o que foi o suficiente pra a gente, com pressa, como sempre estamos, achar que... Que passada de pano, hein, Leandro? Que passada de pano maravilhosa. Tudo bem, vou aceitar agora esse tá seu tocando argumento. Criolo. Tô tocando Criolo, não existe amor em SP agora ao fundo. Mas levantando esse ponto... Eu lembrei de uma situação que quem mora em São Paulo há muito tempo e já pegou todas as linhas de metrô pode ver a diferença entre o usuário de cada linha. Eu uso muito a linha 3 porque eu moro aqui na Zona Leste, a linha vermelha, que é a das linhas mais cheias e tal, a população da Zona Leste indo pro centro trabalhar. Então o pessoal na linha 3, mano, tá tipo em modo NFL, tá ligado? Pronto a que vai pra Barra Funda? Isso, Corinthians Itaquera, Palmeiras, Peguei muito essa. Isso, então ela tá pronta pra te derrubar ao menor sinal de titubeação, assim, que você tenha, o melhor titubeio. Quando ele chega na linha azul, que é a linha, tipo, que você faz baldeação ali na Sé, ele continua meio hostil, mas já vai dando uma certa, mais ou menos relaxada. Mas aí o pessoal vai chegando na verde, que são as linhas, tipo, a linha que passa pela Paulista, ou na amarela parece que o pessoal tá tomando vinho e fumando charuto, tá ligado? E é a mesma pessoa que tava na estação de graça. E te dando cotovelada. Tirando cotovelada, tá lá, tipo, trocando e falando sobre a bolsa de valores na linha amarela, tá ligado? É muito bizarro e é muito real isso. Denúncia, Leandro diz que pessoas da Zona Leste são hostis. Ah, e tem aquela linha do Corinthians. Eu sou hostil. Mas eu queria puxar aqui mais alguns pontos rápidos, que é o seguinte. O cheiro do Rio Tietê e Pinheiros é uma situação muito babaca de São Paulo, né? Essa aí vocês vão ter que concordar comigo, pelo menos uma. Cheiro de macadâmia? Aroma desse você tá reclamando? Cheiro, eu acho que cheiro se acostuma, o nariz acostuma, a vida acostuma. Acostuma mesmo, o problema é a baixa taxa de oxigênio no ar de São Paulo. Isso aí é um problema. Também acostuma. Fala para as pessoas de Cubatão como é que elas estão vivendo. Pois é. Então, outro ponto então que eu queria puxar aqui, que é o seguinte... Mas é horrível quando no meio do verão, quando tá aquele dia de calor, ainda, ou quando eles invertem o fluxo. Porque algumas vezes, uma vez a cada sei lá quanto tempo, tipo quase semanalmente ou a cada 15 dias, não sei. Mas eles invertem o fluxo. Porque teoricamente, aquele negócio parado, o Tietê e o Pinheiros, teoricamente, ele não é parado. Ele tem um fluxo. E aí tem as usininhas no meio da cidade, elas invertem o fluxo pra oxigenar justamente. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes. E aí o cheiro fica pior. Ele sobe mais o cheiro, além dos dias de calor que pioram também. No calor é foda mesmo. No calor é foda mesmo, cara. Porra. Mas você fala mal de São Paulo, tem enchente pra falar. Além do cheiro, tem um monte de coisa pra falar mal. Eu tô esperando vocês falarem. Vocês são locais, vocês estão passando pano aí, pô. Um lado positivo do ar de São Paulo ser tão poluído, né? Por exemplo, eu qualquer caminhada eu passava mal. O lado positivo é que você pode fumar sem remorso, porque, né? Tá respirando aquela merda, então vamos fumar. Cara, assim, antes da Tata finalmente começar a falar mal de São Paulo aqui, das situações... Eu já falei mal pra caramba! Já traí minha raça aqui muitas vezes aqui nesse podcast. Uma coisa que, cara, essa realmente pra mim é a mais babaca de São Paulo, assim, mas é aquela coisa também cultural, né, que pra mim me irritava bastante, que é chamar todo mundo pela primeira sílaba do nome. Pode ser o nome que for, a pessoa sempre chama pela primeira sílaba. Eu queria saber de vocês o porquê disso e se vocês também acham isso babaca ou se pra vocês é normal. Mas aí você tem que se decidir. Vocês falaram que paulistano, em geral, é muito antissocial, não tem calor humano nem nada. E aí quando dá apelido, você fala que é intimidade. Não é apelido, é preguiça. É preguiça porque...
Não, você mal conhece a pessoa, tá trabalhando com a pessoa uma semana, já tá te chamando de Ué, Vi, mas carioca Fê. me associar? Mas Ah, eu tô Vi, perdido para de agora. show. Para de show, você tá aqui Uma com a gravação. Thay e o Lê. Eu faço isso em uma gravação. Às vezes eu marco de fazer o teste de áudio com alguém, e aí eu tô falando com a pessoa e durante a gravação normal, no dia da gravação, eu já tô chamando de apelido. Olha aí. Sei lá, normal. É assim que a gente foi criado. É a intimidade que acontece. Ele tem Assim. um trauma por não dá pra chamar o nome dele por apelido, assim. Como é que as pessoas te Diminutivo. chamam aí, Vitor? Aranha? Chamam de I, né? Chama de I. I. O Ivo é isso. O Rio tem aqueles apelidos que as pessoas falam, tipo, uma palavra, sei lá, aranha. Riveira. Não tem nada a ver. Tipo, Não, mas É, o o Rio... Leandro é o Leandreira. Tem muito dessa, né? Mas é Leandrão- mais Leandrão parte na Sapucaí. Não, é Lê, mano. Muita gente me chama de Lê. É a primeira sílaba, só pra você a primeira sílaba tá ótimo. Cara, isso é preguiça de vocês falarem, sério, não que a é gente tá intimidade. Tá com pressa. Até a pressa influencia no jeito como vocês andam, no jeito como vocês dirigem, no jeito como vocês falam. É impressionante, cara. você É vai a cidade da pressa, você São Paulo. vai em churras, Churras, é. Você vai no domingo no Ibira. você vai no Ibira fazendo um churras com seus Entra amigos no do Insta trampo, com o Zap. lê a Tayaná. Então, beleza. Fui mais um voto vencido aqui. Tá difícil hoje aqui, cara. Então, E vocês não não, acham isso nunca babaca, serão. é normal. Não passarão, jamais. E aí, se você tá em agência de publicidade, ainda tem as palavras em inglês. Puta, isso eu acho Nossa. zoado. Isso eu acho zoado. Isso é muito babaca de São Paulo, é tentar utilizar palavras em inglês no meio das frases, assim. No mercado Às financeiro vezes tem muito também. Às vezes é coisa de Profissão. meio, De assim. determinadas O Ivo áreas. deve estar acostumado também, porque publicitário, a gente fala muito em publicidade, você não fala que você vai fazer um comunicado, você vai fazer um job. Porque aí, às vezes, naquele job tem um monte de coisa. É uma campanha inteira que tem 5 e-mails. Freela, talvez. Você vai fazer o freela. É muito de meio. É muito coisa de São Paulo? É. Mas também é muito coisa de meio onde você tá. Entendi. São Paulo Mais tem uma muito passada isso, de pano. Tem muito Eu vou- publicitário, né? É verdade. Eu acho que eu vou contar durante a edição aqui as passadas de pano de cada um de vocês e vou botar um plim-plim aí. A censura, mano, censura. A quem interessa calar essas vozes? Mas eu confesso aqui que eu mordo e assopro, né? Dei umas pauladas aqui, né? Porque eu tenho esse problema. É igual o cara lá da crônica do Luiz Fernando Veríssimo, o cara que ele era conhecido como paulista no Rio e conhecido como carioca em São Paulo, né? Eu chego no Rio de Janeiro, cara, minha família, meus primos, eles querem me bater. Porque eu peço uma breja, porque eu falo que a gente vai no rolê, Vai na ou porque eu padoca. chamo de mano, ou simplesmente eu falo ô louco, o cara fala, pô, você tá imitando o Faustão, cara, anos 80. A sério, né? O que você tá fazendo? Eu falo, não tô imitando o Faustão, não. Isso é gostoso de falar, experimenta. Ô louco, mano. Não me respeitam mais no Rio de Janeiro, não, infelizmente. Tudo bem, cara. Eu vou entender o lado de vocês também, porque essa pauta não tá sendo fácil pra vocês, porque como paulista é extremamente egocêntrico, então ele acha que, assim, eu sei que tá doendo em vocês, eu tô solidário a vocês aqui, mas vamos firme aqui, vamos firme. Consegui passar por todos os tópicos aqui E derrotado da em pauta. todos. Tinha que ter chamado mais uns 2 cariocas aqui que moram em São Paulo, mas infelizmente não foi possível. O paulista ele tem que ganhar no podcast, né? Porque ele já paga o preço terrível que é morar em São Paulo. Então. Mas vamos lá, vocês têm mais alguma situação que vocês queriam comentar aqui, abordar, ou a gente já passou por todas que deu pra conseguir fazer aqui no episódio? Eu acho que deu tudo, mano. A gente falou bastante, aí conseguiu defender bem a nossa cidade, apesar de ter falado, ter reconhecido, eu fiz uma boa meia-culpa aí em relação Não, você alguma... foi bem, Leandro. Algumas A Tata coisas que tava aqui, Eu xinguei defendendo. pra caramba. Não, eu defendo tava bastante, porque eu top gosto de morar aqui, mas eu também xingo pra caramba. Eu xingo muito durante o dia. Ah, entendi. Aí pro podcast você guarda as passadas de pano, é isso, né? Quer ver, eu moro perto de um estádio. Uma das coisas que eu quero matar algumas vezes por semana é absolutamente todo mundo que frequenta a porcaria do estádio. Ela quer me matar, basicamente. Agora acabou a paz, acabou o amor. E nesse Porque clima é gostoso, insuportável. é insuportável. A denúncia. Tata diz que torcedores de futebol não deveriam existir. Eu tenho várias Várias tretas com meu namorado por causa disso. Várias Porque várias ele é denúncias. jornalista esportivo. Puta merda. Nossa, Putz, deve sofrer, hein? Coitado.
Mas vamos lá, o Leandro falou que já abordou aqui tudo que dava, a Tata, pelo visto, também não tem mais nenhuma situação. O Ivo, você tem mais alguma situação que você queira elencar aqui pra gente? Não, acho isso. Acho que, por exemplo, na duração aí dessa conversa que a gente teve, que não sei se chegou a 1 hora, chegou agora, a pessoa conseguiu andar aí em São Paulo 4 quarteirões. Então ela tá de parabéns, quem tá ouvindo, né, o ouvinte. Tá fazendo um deslocamento urbano aí, numa velocidade boa. É verdade, bom ponto observado, Ivo. Ele deu pra ouvir toda a conversa e o cara não saiu do bairro. E se você ainda tá com o bilhete, as novas regras do bilhete único, agora você não vai poder mais usar o seu bilhete único por mais tempo. Então, olha que melhor, legal. Olha aí, acho que a coisa mais babaca do paulistano médio é votar no PSDB, não importa o que aconteça. Exato. Eita, um abraço foi no pra estômago. todos os tucanos. Foi no estômago de uma galera bacana, hein? Lacro 45. Eu acho que nesse clima de animosidade a gente pode encerrar aqui e dar os recados finais aqui, porque acho que não tem mais clima, né? Você já xingou aqui metade do público. Ainda bem que o podcast é carioca, mano. A menos que a maior parte do público seja de São Paulo, aí já era. A maior audiência do Midcast é de São Paulo, cara. Então foi bom conhecer vocês, obrigado, gente. Mas agora eu vou deixar aberto aqui para vocês darem o recado final de vocês. Se vocês quiserem indicar alguma coisa, quiserem fazer algum jabá, podem ficar à vontade. E eu vou começar aqui pela maior passadora de pano do episódio, Tata Finoto. Pode ficar à vontade aqui, Tata, para fazer o jabá que você quiser. Se você quiser me ligar pra gente xingar outros lugares, a gente pode marcar também, tá? Tô entendendo que esse marcar é só pra disfarçar. Não, esse foi de verdade. A menos que você me chame entendi. de eleitora do Bolsonaro de novo, senão... Nossa, isso é ofensa gravíssima. Xinga a mãe, mas não fala que é eleitor do Bolsonaro, né, cara? Não, também não xinga minha mãe. Respeita a mamãe. Mas, ai, gente, desculpa, eu falo muito, eu me empolgo muito. Mas, desculpa, primeiro. Segundo, obrigada. Obrigada pelo convite. É muita emoção, gente. Terceiro, Leandro e Ivo, desculpa, falei demais na vez de vocês. É o Woman's Planning o nome disso. Woman's Corrupting, aliás. Eu tenho direito, depois de tanto mansplaining que eu sofro na vida. Mas, ouvintes, se vocês ainda não sabem meu jabá, agora é a hora. Vocês podem me ouvir falando e quase ininterruptamente no meu podcast, que é o PQPcast, de Porquê pra PQP, e a gente fala sobre ativismo e sociedade com os plot twists da vida. Então a gente vai falar sobre várias situações, não necessariamente situações que acontecem em São Paulo, mas coisas que acontecem muito no Brasil inteiro. Por exemplo, o mito do Estado laico, por exemplo, situações indígenas, por exemplo, como é que é a história do feminismo no outro lado do mundo, por exemplo, a China, ou como é que funcionam algumas coisas no mundo, não necessariamente só no Brasil, mas como são vistas algumas situações no mundo, por exemplo, qual a influência da questão palestina nos xiitas e nos sunitas que vivem no Brasil, por exemplo. Então, coisas que a gente fala por lá. E a gente tenta ser divertido. Não necessariamente é nosso foco, mas a gente tenta ser leve. Somos a Natália e eu, um podcast 100% feminino. E lá também eu tenho um outro conteúdo, que é o único conteúdo da podosfera brasileira, que é sobre TDAH, que é transtorno de déficit de atenção. Isso explica um pouco porque eu sou bem hiperativa, desculpem. Não é necessariamente uma culpa minha. E lá você aprende um pouquinho sobre isso. E se você tem pessoas que você conhece que são hiperativas, que são impulsivas, que são levemente distraídas, eu falo uma vez a cada 15 dias só sobre isso lá. E pqpcast.com, ou no Twitter eu sou @podprocura, que são os classificados da podosfera. Se você precisar de mulheres para gravar, se você precisar de pessoas para falar sobre qualquer coisa nas suas pautas, se você quer fazer o seu próprio podcast e você ainda não encontrou nem editor, nem equipe, nem nada, e você nem sabe como começar ou como fazer um feed, as pessoas te ajudam lá. E é isso. Maravilha. Inclusive eu usei essa semana os serviços aí do Pod Procura e consegui convidados excelentes para o nosso episódio de política aqui do Midcast. Fica aqui o agradecimento ao vivo aqui para Tata. Yay! Que bom. Eu fico realmente feliz de ajudar, de verdade. A podosfera precisa se unir um pouquinho mais.
Com certeza. Apesar das passadas de pano. Vamos lá. Brincadeira, Tata. Não, Leandro. De boa, você passou pano pro seu estado também. E vocês que criaram aquilo que tá lá em cima. Isso porque você não escutou o episódio de Situações Babacas do Rio. Não passei pano em nenhum momento pro Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Leandro, faz o seu jabá aí, dá o seu recado final, fica à vontade. Bom, primeiramente eu queria muito agradecer o convite, de verdade, foi muito divertido gravar. Infelizmente falando mal da minha cidade aqui, mas eu tentei tentei não ser tão clubista e bairrista com a minha cidade, mas de verdade agradeço o convite. O Midcast é um podcast que eu ouço de verdade, eu ouço mesmo, gosto muito do podcast, então estou bem feliz de poder participar. E, falando em jabá, eu tô com 3 podcasts, eu vou tentar falar de maneira sucinta sobre cada um deles. O primeiro é o Miopia, que é um podcast que eu faço com mais 3 amigos, 2 aqui de São Paulo e 1 do Rio Grande do Sul, e a gente fala sobre séries, sobre filmes, sobre cotidiano, sobre vida adulta, sobre diversas coisas, então é bem legal, é um podcast semanal, sai toda segunda-feira e você pode encontrar a gente em todos os agregadores, no Spotify e também no Twitter por podcast Miopia, também no Instagram e no Facebook pela mesma @, então vá lá. O Vitor já participou do episódio de regionalismos, né? A gente falou... Foi muito bom, muito bom. Foi divertido, a gente falou sobre Rio de Janeiro, sobre Rio Grande do Sul, sobre Pará e sobre São Paulo. Foi bem diversificado, então bem bacana mesmo. Então é toda segunda-feira. Também tem o Haja Coração, que é um podcast sobre futebol, que eu tenho com mais 3 amigos também. E são 2 do Sul, 2 aqui de São Paulo. A gente fala sobre... não tanto notícias, mas o que fica no entorno do futebol, não tanto sobre resultados, sobre times e afins. A gente fala mais sobre coisas que permeiam o universo futebolístico e que são interessantes pra gente. Então esse é um podcast também quinzenal, então a gente também está em todos os agregadores, em todas as plataformas possíveis, menos no Deezer, que do Deezer é um saco. Mas enfim. Complicado lá mesmo, cara. O Deezer é uma porra. Mas enfim. E tem o meu podcast novo, tem 3 episódios quando a gente está gravando aqui, que é o Show Falar, que é totalmente diferente dos outros, que não é exatamente uma conversa. No Show Falar eu abri o microfone para alguma pessoa falar sobre o que ela quiser. E é isso, ela pode demorar 5 minutos, meia hora, 10 minutos, enfim, falar sobre a vida, falar sobre ela, sobre o que ela faz, sobre o que ela trabalha, enfim, fica a cargo dela. Pô, não põe... Arriscado isso aí, hein, cara? Arriscado, você não sabe a pauta certo. Antes? Não tem pauta. A pessoa tem liberdade para falar o que ela quiser, e é isso. E aí o da hora também, uma coisa que é um diferencial é que essa pessoa que foi, eu escolhi só o primeiro. A partir do segundo, quem escolhe é o convidado atual. Tipo, eu escolhi um, ele participou, e ele escolheu o próximo, que escolheu o próximo, e assim sucessivamente até... Se a pessoa escolheu o Faustão, por exemplo, como é que faz? Eu não cheguei a pensar nisso, então por enquanto tá deu certo. Temos 3 episódios no ar, talvez quando esse episódio for lá já esteja no ar o 4, mas é isso. Então curta lá, Show Falar com X, né? Show Falar podcast também em todas as plataformas, Show Falar podcast no Instagram e no Twitter também. Basicamente é isso. Valeu. O uso do X foi uma homenagem ao Rio de Janeiro, é isso? De forma... Tô reparando isso. De maneira nenhuma. Mas vejam lá que são episódios bem curtos. Geralmente os 3 que eu gravei tem no máximo 10 minutos, assim. Então é bem curtinho e é bem interessante. Tenho tido feedbacks bem bacanas. Então ouçam lá e me falem o que acharam. Show de bola. Então, Ivo, fecha aí também, dá o seu jabá. Apesar que as pessoas que estão aqui com certeza conhecem o Treta Talks. Mas manda aí o seu recado final, pode ficar à vontade. Certeza. Eu agradeço aqui o convite também, desde os tempos de blogosfera aí, tamo junto, ser com erro 500, né? Gostei, agora vou começar a acompanhar o Midcast. Eu ouço aqueles mesmos podcasts de sempre, né? Mas eu sou facinho pra gravar. Já participei do Não Ovo recentemente, gravei um TH Show também com o Igor Seco. E tudo isso porque as férias agora acabaram finalmente, o carnaval tá aí, o Ano Novo Brasileiro, e isso significa que o Treta Talks está de volta, a gente tá com episódios prontos já, e estamos soltando o que a gente escolheu para ser o primeiro da temporada, que ficou muito especial, vai ser um retorno em grande estilo, digamos assim, e enfim... Já estamos com os episódios prontos para soltar, muita coisa boa, tô animado, o ano da podosfera, né? Estamos agora com uma parceria, né? Guilherme Afonso aí com a Instalo, tá vindo com tudo, também dando suporte. Quando eu faço cagada, ele conserta. É muito bom você contar com alguém que sabe fazer as coisas para poder ajudar. Então é isso.
Procura Treta, geralmente acho que aparece primeiro lá o Treta Talks, e são conversas semanais ou quase semanais, a gente falando sobre as loucuras da modernidade e as tretas do progresso. São meus temas favoritos, as atualidades, né? Maravilha, eu gostei muito daquele episódio que você jogou aquele board game com a sua família. Ah, muito bom, Situação Limite, é o que você faria. Isso. É quase um RPG. A gente fez um RPG jamaicano também, que ao invés de dado, eu não vi ainda não. Você dava uma bola no baseado e quantas tossidas você desse era o número. Foi muito produtivo no fim do ano. Mas beleza então, gente, agradeço imensamente a participação aqui de vocês, foi muito legal o episódio. Tô pensando seriamente em mudar o título do episódio para Passadas de Pano de São Paulo, mas aí quando sair no feed vocês vão ficar sabendo se eu mudei ou não. Mas agradeço aqui novamente, a Tata já é de casa, acho que já é a 6ª participação da Tata aqui no Midcast. Por aí. O Leandro e o Ivo estão chegando aqui pela primeira vez, mas com certeza vamos tentar marcar próximas pautas pra gente. Vamos marcar, né? Vamos marcar ou não vamos marcar? Vamos marcar. Só escolher que a gente vai falar mal, né? Só falar mal. Mas agora é hora de dar tchau para os ouvintes e vamos lá. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Beijo Valeu. da Tata. Tchau. Abraço.